Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era da descendência de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume do sacerdote, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada. E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como eu terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E ouvimos a narração da anunciação do anjo a Zacarias, dando a ele o conhecimento da escolha do Senhor de dar à sua esposa Isabel a alegria de ser mãe daquele que será o percursor do Senhor, aquele que irá preparar o caminho para a vinda do Senhor, São João Batista. Na narrativa do Evangelho, Lucas mostra para nós a origem sacerdotal de João Batista. Seu pai era sacerdote, então ele tinha a tradição de Arão, e também sua mãe pertencia à família de Arão, da descendência de Arão. Desse modo, o sacerdócio de Zacarias, que era o sacerdócio segundo a tradição de Israel, ele seria por direito
também atribuível a seu filho João. Entretanto, João vive como profeta, entregando sua vida completamente ao Senhor, consagrando-se totalmente a Ele e levando os homens à conversão. Hoje, o arcanjo anuncia a Zacarias a missão de João Batista. É lindo o texto, porque apresenta toda a beleza daquilo que Deus deseja fazer em favor do seu povo. Que grande alegria e orgulho seria para o coração de um pai ouvir da parte de Deus o que Deus espera de felicidade e de bem para o seu filho. Entretanto, o coração de Zacarias, que era um homem justo, João declara isso, tanto ele quanto Isabel eram justos, ou seja, tinham um coração de temor a Deus e esperavam no Senhor, confiavam no Senhor, agiam segundo a vontade do Senhor. Entretanto, Zacarias teve esse momento de vacilo, de fraqueza na fé, em que não ouviu aquilo que o Senhor lhe disse. E desse modo, ele termina por não dar um testemunho de uma fé convicta e com a fé do coração imaculado da Virgem Maria ao responder à visita do anjo. Entretanto, Zacarias recebe da parte do arcanjo Gabriel um sinal de Deus para sua conversão, para que ele possa agir conforme o Senhor deseja. E, bom, nós vemos que esse caminho penitencial da mudez acaba sendo, de fato, um bem espiritual para a vida de Zacarias. Também no Evangelho de hoje, na primeira parte do Evangelho, nós vemos que o povo de Deus reza, enquanto Zacarias faz a oferta do incenso. As preces dele e as preces do inteiro povo de Deus foi ouvida, porque o povo intercede ao Senhor pela vinda do Messias, intercede ao Senhor por um caminho de conversão, intercede ao Senhor pela sua misericórdia. E isso tudo foi ouvido. E foi diante desse pequenino sacerdote que o Senhor veio declarar que as preces do seu povo foram ouvidas e de que ele se levantará para realizar a justiça e a paz em favor dos filhos de Israel. Como é bonita essa imagem! Porque vemos ali a fidelidade do Senhor por todos aqueles que esperam na sua misericórdia. E de fato, Zacarias é aquele que irá anunciar a misericórdia do Senhor. Porém, a anunciará não com as palavras, mas com o silêncio de sua penitência. Todos se dão conta que algo aconteceu, porque percebem o sinal da mudez em Zacarias. O testemunho poderia ser dado através das palavras, após aquilo que o Senhor prometeu ter sido declarado a ele. Mas através da mudez ficou claro para todo o povo que algo da parte de Deus havia acontecido. Muito bem. Então aquela que era a penitência em favor da fé no coração de Zacarias, para que essa fé fosse edificada, também se torna um sinal de misericórdia e de graça para que o inteiro povo compreenda que Deus está agindo no meio deles. Que todas as
penitências e situações que nos levam a crescer na fé sejam na nossa vida e na vida de nossos irmãos um sinal do poder de Deus, de que Ele está agindo no meio de nós em favor da santificação de nossas almas. Que o testemunho da anunciação do anjo a Zacarias a respeito do nascimento de João Batista, aquele que viria para anunciar a misericórdia de Deus, seja para nós um sinal de fortaleza e de vigor na fé, para que também nós possamos, ouvindo o Senhor, colocar em prática aquilo que Ele nos diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Zacarias e Santa Isabel e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São João Batista, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.